Estamos assistindo o novo cangaço brasileiro. Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. Isso que nós vimos aí em Criciúma, em Cametá, não é nenhuma novidade, tá? De uns anos para cá tem acontecido ações nesse sentido, ações de cercar cidades inteiras, né, e usar reféns humanos, né, escudos humanos e cometer esses roubos, né, milionários aí a agências bancárias. Os caras limpam a cidade inteira. Agora, o novo cangaço brasileiro, ele está ancorado, né, numa situação aí estrutural que não pode ser resolvida, né, e não pode ser resolvida de maneira alguma pelo Estado, e fica comprovado, né, essas duas ações, né, quase ridicularizantes ao Estado brasileiro, né, uma após a outra. No dia seguinte já tem uma grande ação em Cametá, inclusive com refém morto, né? Isso prova, né, que as forças do Estado, as forças policiais, as forças armadas, né, o Exército, a Guarda Nacional, enfim, elas servem para proteger o Estado, a estrutura do Estado. Vimos muito bem isso durante aí o fechamento, o trancamento, lockdown, né, as pessoas sendo presas na praia, né, tomando bomba para fazer manifestação. Isso tudo por quê? Porque aquelas forças policiais estão ali para proteger o Estado. O Estado falou que não é para você ir na praia, você não vai na praia. Mas o Estado ele não tem a capacidade de proteger, né, a população como um todo. Inclusive, o chefe de polícia lá de Santa Catarina, né, ele já disse que não vai demorar muito para poder resolver, elucidar essa ação que aconteceu em Criciúma, mostrando a sua incapacidade, né, de tomar conta, de impedir que isso aconteça. Isso é um problema estrutural. E como que se resolve esse problema estrutural? Né? Com a população tendo o direito, né, de se armar e de se defender. Eu faço uma pergunta básica aqui diante disso, né? Sei que já vai surgir logo aquele cara, mas você acha que com 38 ia conseguir resolver, né, enfrentar aquele monte de bandido lá armados com fuzis? Eu te pergunto uma coisa, você já viu alguma ação parecida dessas aí no Texas? Por que será que não acontece? Vale lembrar, né, que com a questão de armamento, liberação de armamento, que é uma pauta aí do governo, né, que precisa de uma legislação que funcione como a revogação do Estatuto de Desarmamento, ela precisa ser votada, mas sem o Estado delimitando, né, qual tipo de arma você pode ter. Aí numa hora dessa, né, que aquele cara que gosta de perguntar, mas para que você quer ter um fuzil para se defender? Bem, como é que você vai enfrentar um fuzil sem um fuzil? Você pode ter, se for um bom atirador, mas numa situação como essa. Aí você vai dizer, não, mas é poder do Estado. O Estado tem que ter o monopólio da força. Mas o Estado não vai conseguir, o Estado não é onipresente e o Estado não tem nem sequer o interesse de fazer isso. E aí, quando você não conhece a história, você acaba caindo em balelas como essa, né? E a gente fica nesse giro, né? Esse giro infinito aí. E, mas olha, aconteceu, vamos investir mais na polícia. Como é que você vai imaginar, encametar, né, que vai surgir um exército de bandidos, né, com fuzis, né, em Criciúma parece que vai ter explosivos? Como é que você vai imaginar que isso vai acontecer? Como é que você vai investir o orçamento do Estado para ter uma grande força policial ali naquele local para ter algum contraponto a esses bandidos? Você não vai fazer isso, né? É óbvio que os batalhões de polícia eles serão proporcionais, né, ao índice de criminalidade da cidade e ao índice da população daquela cidade. Então não dá para... o Estado ele não consegue mesmo, tá? Defender a população. É aquela premissa básica, né, do cidadão que quer andar armado, justamente porque não tem um policial a cada esquina. E em situações como essa, não adianta ter um batalhão de polícia na cidade, né, se tem uma estrutura organizada. E aí, como é que é interessante ver os pontos históricos, né, do nosso Brasil. E como essa centralização de poder, né, vem de períodos ditatoriais. Né, porque o Estado brasileiro ele sempre tentou restringir, de alguma forma, o acesso a armas de fogo. Né, isso desde o Brasil colônia. Mas, por exemplo, no período Vargas,
E aí, para quem quiser ver melhor, esse livro aqui, O Mentiram para Mim sobre Desarmamento, do Benê Barbosa, ele explica muito bem detalhado aí esse imbróglio, né? Aqui na página 33, então logo no comecinho do livro, ele cita o seguinte: Getúlio Vargas inicia o seu governo ditatorial com um objetivo muito claro: acabar com as ameaças armadas ao seu governo. E isso significava dar fins aos cangaceiros e minar o poder dos coronéis. O discurso para lidar com os cangaceiros era muito palatável à população, já que o caráter criminoso do movimento dava ampla justificativa à captura e morte dos seus líderes. Mas como minar o poder dos coronéis? Vargas sabia que enquanto eles tivessem um poder bélico comparável ao Estado, jamais conseguiriam subjugá-los. Desarmá-los à força também não era uma opção viável, pois resultaria num conflito certo e de resultados imprevisíveis. A estratégia escolhida foi justamente culpar os cangaceiros, que já eram os bandidos, né? Ninguém gostava. Afirmando que as armas que eles usavam em seus crimes, aí pula aqui para a página 34, vinham dos estoques dos fazendeiros coronéis. E a partir daí, construir um programa de desarmamento baseado numa premissa nobre. É notável a semelhança do discurso atual. Né? No caso, na época desse livro aqui, foi escrito, né, do governo Dilma, mostrando que, tá vendo, para desarmar a população, desarmar o cangaceiro, era necessário desarmar o coronel. E aqui vale rapidamente, né, só para contextualizar esses coronéis aqui, era o seguinte: quando o Regente Feijó ele formou a Guarda Nacional, isso já na época do Império, tá? Logo no período da Independência, foi formada uma Guarda Nacional justamente para acabar com as milícias formadas para defender o Brasil de Portugal, principalmente na costa. Então, para quem acha que a independência do Brasil foi só o grito do Dom Pedro aqui atrás, teve luta armada sim, tá? E foram formadas milícias brasileiras para poder, né, lutar contra o exército português, né, principalmente contra a armada portuguesa. E quando acabou, né, quando houve a estabilização, o Regente Feijó, ele decidiu ali fazer, né, acabar. Ele viu que poder, arma no poder da população pode ser perigoso, porque eles podem destruir o Estado, mudar o regime. Então, o que fizeram? Monopolizaram, né, o poder no Estado através da Guarda Nacional. Né? Mal sabia ele, né, que quem acabaria com o Império, quem mudaria o regime, seria a própria força do Estado, né, o Exército Brasileiro. Mas o Regente Feijó fez a Guarda Nacional, só que não tinha penetração em homens suficiente, né, para o interior do Brasil. Então foi determinado o seguinte: os fazendeiros mais importantes daquela época, né, eram nomeados a título de coronel para comandar, né, uma unidade dessa Guarda Nacional, que foi enfraquecida, extinta em 1918. Então ficaram ainda esse poder bélico, né, dos fazendeiros, desses coronéis, em 1918. Foi extinta oficialmente a Guarda Nacional. Mas ficou ali a manutenção daquela tropa, né, daquele poder já decadente dos coronéis, mas tinha armas de fogo. E fuzis melhores e mais avançados do que a própria polícia tinha. Né, e ajudava a combater os cangaceiros. Em outras partes também os cangaceiros eram usados aí como crime de aluguel, mas isso aí não vem ao caso para o contexto que a gente está dizendo aqui. O que aconteceu? Né, Getúlio Vargas ele veio com essa política de desarmamento, a primeira política oficial de desarmamento do Brasil, e muitos fazendeiros, né, foram lá e entregaram, né, as suas armas, as suas milícias, entregaram, né, o seu poder de fogo. Inclusive, né, a semelhança com os dias atuais é tamanha que o próprio Lampião, né, famoso aí, cangaceiro, ele confundindo, né, o major Juarez da Távora, que era o responsável no Nordeste pela coordenação desse desarmamento, né, já que ele comandava as tropas ali, ele foi confundido. O Lampião viu, no caso, o nome dele era José Batista, o senhor José Batista, ele confundiu com o tal do major, achou que era muito parecido, e ele chegou a agradecer, né, achando que estava agradecendo o major pela política de desarmamento. Né, no livro aqui, As Táticas de Guerra e dos Cangaceiros, que aparece aqui também, né,
esse apanhado aqui do livro, abre aspas aí para o Lampião, abre aspas para o livro, perdão. Em Embuzeiro, ele se encontrou com o senhor José Batista e, notando nele a semelhança com o então Major Juarez Távora, cercou-o de gentilezas. Lampião estava muito grato a uma atitude tomada pelo Major Távora, que determinara o desarmamento geral dos sertanejos. Vem aí talvez uma solução para o fim do cangaço. Lampião agradeceu a bondosa colaboração que lhe foi prestada, porque poderia agir com mais vontade no sertão. E Lampião, né, realmente usou ali o poder, o enfraquecimento dos coronéis para poder descer além, estuprar, né? Eles tomavam as cidades, exatamente como a gente viu aí em Criciúma e em Cametá. Porém, teve um herói, né, que não se sujeitou a isso, que foi justamente Rodolfo Fernandes, no dia 13 de junho de 1927. Aqui abre aspas também para o livro aqui do Benê Barbosa. O prefeito da cidade, Rodolfo Fernandes, sabendo que não poderia contar com a proteção policial ou do exército para defender os cidadãos, tomou uma atitude corajosa e inteligente. Certo de que Lampião viria com seu bando para atacar e saquear a rica Mossoró, mandou que idosos, crianças e mulheres fossem retirados da cidade, armou cerca de 300 voluntários que se dispuseram a lutar, distribuindo-os em pontos estratégicos como torres de igrejas e telhados. Quando os cangaceiros chegaram, confiando que não teriam resistência, seria mais um alvo fácil pela frente, foram recebidos por uma chuva de balas e pouco tempo depois recuaram e fugiram para nunca mais voltar. Isso aconteceu em 13 de junho de 1927, em plena política de desarmamento do governo Vargas. Então fica aqui o exemplo, né? Quando se fala em desarmamento, né, esse livro aqui, ó, que eu acabei de tirar esses trechos históricos, né, para você entender um pouquinho, né, porque quando a gente não entende o nosso passado, meus amigos, fica muito fácil repetir, né, papagaiar, né, essas historinhas. Ah, mas você acha que ia combater o cara com um fuzil? Meu amigo, o que aconteceu em Mossoró eram pessoas com fuzis, tá? Os cangaceiros eles não andavam só com facão, não. Eram fuzis de última geração que esses caras tinham e foram repelidos da cidade. Então, ó, o livro está disponível para venda na livraria do Canal Vista Pátria, que está com promoção, né, de Black Friday até o dia 14. Então... pode comprar esse livro aqui, ó. Tem muito mais coisa aqui, muito mais argumentos. Também tem o outro novo livro do Benê Barbosa, né? Esses livros estão com descontos de até 70%. Você pode conferir no link que está fixado aqui no primeiro comentário, né? Você clica no link, vai te direcionar para o site da livraria, você faz o seu cadastro, compra, vai ser entregue na sua casa, no seu conforto, esse livro para você, né, aprender um pouco mais sobre a nossa história e não cair em argumentos furados, né, desses desarmamentistas. Inclusive, quando se fala do fuzil, por exemplo, teve um general Borra-Botas que, através de uma regulamentação lá do Exército Brasileiro, eles viram que teve o decreto do presidente, né, que liberava as armas por joules. Inclusive foi aí que entrou, né, a liberação do calibre 45, por exemplo, né? Quem gosta aí da plataforma 1911, né, tá feliz da vida, pode comprar aí o seu 1911 calibre 45. E nessa questão de joules, eles acabaram liberando um fuzil, né, que estava dentro dessa quantidade de joules. Mas era um fuzil, meu Deus, um fuzil. O Jornal Nacional foi para cima, falou que o governo liberou o fuzil e o Exército, obviamente, que o Exército não pode deixar o povo ter fuzil. Na verdade, eles têm que ter o monopólio da força e foram lá e deram uma ajustadinha, né, na regulamentação, na portaria, que acabou impedindo aí que a população comprasse esse fuzil para poder se defender, né? Um fuzil que poderia ser muito útil. Ah, mas aí entra aquele mesmo papo furado de sempre, mas saberia usar o fuzil? Como é que pode fazer? Leia o livro do Benê Barbosa, não caia nesses argumentos rasos, né? O assunto é muito mais profundo. Como eu falei aqui do regente Feijó, né, que na época do Império,
né, decidiu acabar com as milícias, hoje nós vimos, na verdade, um movimento completamente contrário nos Estados Unidos. Porque eles podem ter os seus fuzis e montar as suas milícias, justamente porque no momento da independência, né, foi tomado um caminho completamente oposto. Né? Lá eles puderam manter, né, as suas milícias e os seus fuzis até hoje. Né? Até hoje há milícias organizadas nos Estados Unidos. E quando não é milícia, né, porque eu acho engraçado que aqui no Brasil a esquerda ela adora tomar o nome das coisas, né, e deturpar. Né? Por exemplo, milícia no Brasil, quando é falado em milícia, né, na verdade está falando de grupo mafioso. Nós éramos muito acostumados com gangues de traficantes, facções de traficantes. Aí surgem grupos de máfia que ocorrem no Brasil todo, né? A gente tem máfia no Japão, tem máfia em Nova York, tem máfia em tudo quanto é lugar aí, dominando o jogo, máfia no Canadá, né? em Toronto, tem máfia, em todo lugar tem a sua máfia. Tem a máfia italiana, máfia japonesa, máfia chinesa, tem máfia tudo quanto é tipo. Aqui tem a máfia, no Rio de Janeiro, aí eles dão o nome de milícia. Né? A máfia virou milícia aqui, deturpando completamente o contexto, né? A linguagem, o jogo de linguagem que a esquerda adora fazer. Milícia não tem nada a ver com isso aí, exploração, né, de gás, opressão contra a população. Né? Na verdade tem a ver, sim, em se defender do Estado, um Estado que não consegue te defender, mas consegue te enfiar porrada quando for necessário. Vide agora que, voltando os lockdowns, né? Viu o que o prefeito Calil falou? Né? Disse que vai mandar prender mesmo, vai fechar tudo e é isso aí. Ele que manda. Ele fez isso até quando não precisava dos votos, agora então que ele vai fazer mais ainda. São Paulo já passou a valer hoje as medidas restritivas. Vá você ir contra essas medidas restritivas para ver se o Estado, aí sim, vai usar suas forças policiais de maneira muito eficiente, né, muito eficiente contra uma população desarmada. Aqui nesse livro mostra também, né, que, por exemplo, quando na época do Império, todo cidadão brasileiro poderia ter as suas armas de fogo, exceto índios e negros, por objetivos óbvios. Né? Então, fica claro aí que quando o governo quer te desarmar, ele quer te desarmar para, né, te oprimir. E aí fica um recado claro para os meus amigos lá em Buenos Aires, né? Está tendo uma campanha de desarmamento agora. A Argentina está fazendo uma campanha de desarmamento. Isso tudo aí vai acabar em opressão. É justamente como aconteceu na Venezuela, como aconteceu no Brasil, o objetivo de tirar as armas da população é fortalecer a estrutura do Estado para te oprimir. Né? Não é para te defender, porque a polícia nem consegue te defender. Né? Quando a polícia ela vem, é por um acaso que ela pode dar um flagrante numa situação. Quando a polícia é chamada, você tem aquele período ainda do tempo que a polícia vai chegar. Os próprios policiais, né, preferem, né, que a pessoa ali possa conter a situação para poder evitar, né, mortes, evitar um dano mais grave na situação, uma evolução do problema. Então fica aí, o novo cangaço brasileiro, ele tem raízes, ele tem todo um problema estrutural e para resolver isso é necessário que algumas hipocrisias, como a desse general que revogou a portaria que permitia fuzis para a população, né, e o próprio conceito da população, que acha que não é necessário, né, ter um armamento com poderio bélico um pouco maior. Né? Eles acham que esse tipo de coisa nunca vai acontecer. Vai falar isso por refém que tomou um tiro certeiro na cabeça ontem e está morto. Aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Não deixe de aproveitar a Black Friday da livraria e também do curso Nós Somos do Ocidente. Por falar em conhecer história, né? Não só conhecer a história do Brasil, mas conhecer a história do Ocidente como um todo, de onde nós viemos para onde nós vamos. Um Ocidente que está indo cada vez mais por água abaixo e sendo atacado de todos os lados. Até a próxima. Tchau, tchau. Essa semana nós lançamos a Black Friday do curso Nós Somos o Ocidente, que vai até o dia 4 de dezembro. Garanta já o seu cupom de desconto, cupom Black Friday, no site www.cursoocidente.com e tem acesso a um curso que já é um verdadeiro sucesso. Né? Um curso que conta desde os primórdios da civilização ocidental até os dias atuais. Nesse exato momento, nós estamos no segundo módulo que conta sobre
a Idade Média, considerado o milênio brilhante, e traremos até os dias de hoje. Garanta já o seu cupom.